A glória de Deus é o homem, feito à sua imagem, e a glória do homem é a mulher. O primeiro homem não veio da mulher, e sim a primeira mulher veio do homem. E Adão, o primeiro homem, não foi feito para o bem de Eva, e sim Eva é que foi feita para Adão. Assim, uma mulher deve cobrir a cabeça como sinal de que está sob a autoridade do homem, uma condição para todos os anjos notarem e se regozijarem. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 10. É costume ouvirmos que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Esse arrependimento que está falando ali está no mesmo contexto da submissão da mulher em relação ao seu marido. O arrependimento que está falando ali é obediência. É a submissão a Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Não só em palavras, mas em obras. As pessoas costumam usar que há alegria no céu somente nesse contexto do pecador arrependido. Mas a Bíblia nos traz que a mulher que preserva o véu como sinal de sujeição ao homem traz alegria, regozijo para os anjos de Deus. Você já imaginou quantos anjos existem no céu? Não tem como se calcular. Quantos anjos existem no céu? E essa doutrina tem sido abandonada nas Assembleias de Deus, que se dizem pregar, zelar pelos bons costumes e pela doutrina. Muitas denominações, congregações que zelavam do véu como um dos sinais da sujeição à própria palavra de Deus, não tem mais esse costume. Abandonaram esses costumes. A submissão tem sido abandonada. O arrependimento tem sido abandonado. E tem teologia, tem teólogo, tem doutor, tem mestre, tem profeta, tem líder, tem tudo para contradizer o que é ordem, o que é mandamento. Aqui a pessoa pode falar, pode dizer, pode contradizer, pode buscar teologia X, teologia Y, teologia XY ao quadrado, pode ser mestre, pode ter bacharel, pode ter doutorado em divindade, pode ser famoso, pode ser conhecido, pode ter ídolos, enfim. Aqui pode falar o que quiser para contradizer as Escrituras. Mas quando estiver lá, diante do Senhor, prestando conta diante de Deus, eu quero dizer que todas essas mentiras caíram por terra. Porque nada disso vai funcionar lá no dia do juízo. Nenhuma obra, nenhum dom,
nenhum talento de milagre, de prodígio, de maravilha, de pregação. Nada disso vai cativar a mente de Deus para alguém ser salvo. Porque todos os dons é o próprio Deus que dá. Não tem nenhum talento, não tem nenhum dom que alguém possa ter que fascina Deus. Fascina aqui os seres humanos. Fascina pessoas. Mas não Deus. Deus não é fascinado com oratória. Deus não se fascina com retórica. Deus não se fascina com cantoria. Deus não fica fascinado com diploma, com bacharel, com doutorado em divindade. Deus não fica fascinado com quantos seguidores você tem no Instagram, no YouTube. Deus não fica fascinado com quantas pessoas compram o seu CD, seu DVD, seus livros. Deus não fica fascinado se você tem uma igreja com 1 bilhão de membros. Se você é pastor presidente, você é pastor divindade. Deus não se fascina se você tem um título de bispo, arcebispo, apóstolo, apóstolo dos apóstolos. Deus não fica fascinado com o tipo de carro que você chega, com o tipo de roupa que você usa, se é cara, se é chique. Deus não se fascina com as coisas que os homens são fascinados. Deus não se deixa seduzir pelos seus próprios dons, pelas suas próprias bênçãos, pelas suas próprias dádivas, que Ele dá por misericórdia ao homem, e pedirá a conta. Então não adianta chegar lá no Senhor, falar que curou o enfermo, que expulsou demônio, que pregou no nome dEle. Se está na iniquidade, é apartai-vos de mim. Não vos conheço. A questão não é o quanto é usado. A questão é o quanto se obedece. E algumas pessoas vão ser condenadas por coisas pequenas. Pequenas aqui para a gente, mas para Ele é grande. E aquilo que as pessoas estão considerando grande aqui, para Deus é pequeno. O contexto de valores para Deus é diferente do nosso. Você chega numa congregação, aqui é o fulano de tal, é médico, é engenheiro, é capitão, é coronel, é juiz. Aí como se o serviço do outro lá fosse inferior. Que a gente vê esse tipo de apresentação na congregação. Mas se o camarada é eletricista, é gari, é faxineiro, é jardineiro, não apresenta, aqui, tá aqui nosso irmão, é faxineiro, é zelador, é eletricista, é catador de latinha. Por quê? Porque são coisas que vai trazer uma inferioridade. Quando você fala, é juiz, é médico, né? Grandeza. A gente vê isso nas congregações. Apresenta a pessoa e exalta o título dela mediante aquilo que a sociedade considera grande. Mas para Deus não tem isso. Deus serve ou não serve Ele. Agrada a Ele ou não agrada. Deus não tem essas questões sociais que se coloca até no meio da congregação. Então não adianta chegar lá no céu batendo no peito achando que é alguma coisa. Ou pensando que é alguma coisa. Ou que fez alguma coisa. Ou que está fazendo alguma coisa. E Deus conhece a verdadeira humildade de coração e a de lábios. Para mostrar para os outros, querer parecer para os outros que é humilde. Mas se empolga com todas essas coisas terrenas. Você acredita que pessoas que estão visitando o céu, Deus está levando no céu, está empolgado com as coisas aqui da terra? Se empolga com as coisas aqui da terra? Só se não foi lá mesmo. Você acha que Paulo, que foi ao terceiro céu,
Ele ficaria empolgado com os tesouros materiais aqui dessa terra? Não, não ficaria. Pessoas que dizem que foi no céu e ainda ficam empolgado com coisas terrenas é porque não foi lá. É falácia. Pessoas que têm visão do celestial, que têm visão da eternidade, pessoas que têm visão da Nova Jerusalém, pessoas que foram realmente arrebatadas lá no céu, elas estão mortas para as coisas que empolgam os homens materiais aqui dessa terra. Elas estão mortas para isso aqui. O tesouro delas não é aqui, a riqueza delas não é aqui. Vocês podem querer incutir isso no povo, mas quem nasceu do Espírito e o Espírito levou as maravilhas de Deus lá no reino dele, na justiça dele, nada disso vai convencer essas pessoas. Elas estão em outra realidade de existência, de vida. E não é uma vida terrena, é uma vida celestial. A gente vê como a doutrina ela tem sido massacrada, que tem sido abandonado pelos pastores, pelas lideranças, pelos obreiros dessa geração, por causa da presença do espírito do anticristo, na manifestação do feminismo. Porque o espírito do anticristo é aquele que é contra Cristo. Mas ser contra Cristo é ser contra os ensinamentos de Cristo. É ser contra os mandamentos de Cristo. Tudo que é contra os ensinamentos de Cristo, a doutrina do alto, é uma das características, manifestações do espírito do anticristo. O espírito do anticristo, ele tem várias manifestações. O espírito do anticristo, ele tem vários espíritos ao seu serviço. E um dos espíritos a serviço do espírito do anticristo é o espírito do feminismo. O espírito do feminismo, ele está também nas congregações, nas denominações. Mulheres que elas se colocam como líder, elas se colocam como cabeça, às vezes porque tem dom, às vezes porque tem talento, às vezes porque tem liderança, ela tem ministério, e a pessoa se coloca acima do próprio Deus, ou querendo ser um Deus. Porque Satanás, ele não quis ser acima de Deus. Ele quis ser igual a Deus. Então, nós pegamos um contexto, uma mulher lésbica. Ela não quer estar acima do homem. Ela quer ser um homem. Ela se porta igual um homem. Quando uma mulher ela tem desejo por outra mulher, ela está se colocando como um homem. Porque quem Deus fez para ter desejo pela mulher é o próprio homem. E o espírito do anticristo, na manifestação do feminismo, quando atinge o homem passa a se tornar como uma mulher. Então, existem homens também nas denominações, nas congregações líderes, que eles também estão influenciados pelo espírito feminista. Já aconteceu situações e um obreiro da denominação falar que era machismo, porque o espírito do anticristo, na manifestação do espírito feminista, ele traz esse julgo sobre quem prega a doutrina, como se fosse uma pessoa machista, como se fosse errado. Então usa esse jargão para intimidar as pessoas de pregarem sobre o assunto,
para elas não serem taxadas como machistas, que também é uma manifestação do espírito do anticristo, o espírito machista. Ninguém tratou melhor as mulheres do que o próprio Cristo. A mulher sempre foi marginalizada por causa do pecado de Eva. A mulher estava numa situação inferior e o Senhor Jesus pegou essa mulher e levantou a moral da mulher. Tanto é que as primeiras pessoas que contemplaram a ressurreição de Cristo não foi os apóstolos, as mulheres. Deus deu isso para as mulheres, mas não é porque Deus dá algo nesse nível às mulheres que elas têm que se colocar como homem, que elas têm que se colocar como autoridade sobre o homem no contexto doutrinário do Evangelho do Reino da Justiça de Deus. Não é porque uma mulher expulsa demônio, cura enfermo, faz maravilhas, prega a palavra, isso aí não dá o direito a ela de tomar a liderança do homem. Não é porque um homem é usado também nos mesmos dons, no mesmo talento, que isso dá o direito a esse homem de querer ser Deus, de querer ser adorado, de querer ser glorificado, de querer honra e um louvor que não é dele, é de Deus. As pessoas geralmente exaltam o dom que a pessoa tem. As pessoas exaltam o talento que a pessoa tem. Uma vez que a pessoa não tem aquele talento, não tem aquele dom, ela não vale mais nada para a sociedade, até para o ministério, para a congregação. Então, o valor daquela pessoa, em muitos casos, e a maioria, é pelo dom que ela tem, o título que ela tem, a honra que ela tem. Mas não é dela, é de Deus. O dom, o talento é de Deus. Quem deu o cargo, a posição, o título, foi Deus. Isso é quando Deus realmente dá. Porque tem casos que é o próprio homem que dá uma glória, uma honra, um louvor que Deus não está dando. É como pessoas que exaltam imagem de escultura. Tem pessoas que dão glória, dão honra, dão louvor a uma imagem de escultura. É Deus que está dando essa honra para a imagem de escultura? É Deus que está dando esse louvor para a imagem de escultura? É Deus que está dando essa glória para a imagem de escultura? É Deus que está dando esse prestígio para a imagem de escultura? Não. É Deus que está dando esse título, essa posição para a imagem de escultura? Não, não é Deus. É o próprio ser humano inspirado pelo espírito do anticristo, que é outra manifestação espiritual do espírito do anticristo. Então, o espírito do anticristo, ele tem vários tipos de manifestações que levam a negar a doutrina do Espírito Santo. Jesus não chamou 12 apóstolos. Ele não chamou nenhum apóstolo. Mas teve mulheres a qual Deus se revelou. Deus não colocou nenhuma rainha para ser rei ali no Velho Testamento. Deus colocou reis, não rainhas. E as rainhas que houve foi por causa do rei. Porque se não fosse o rei, não haveria rainha. É o que a Bíblia está falando. Só existe a mulher porque existiu o homem. Se não existisse o homem, não existiria a mulher. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para uma missão. Quando Deus criou a mulher, foi para submeter a missão do homem. E os filhos se submetem à missão dos pais. E a sociedade se submete à missão da família. Esse é o plano de Deus. Agora, por causa do pecado, em algumas situações essas ordens são invertidas. Mas não porque Deus quer, mas porque alguém não está na posição. Deus não vai deixar de cumprir a vontade dele porque o homem não está na posição.
Se o homem não está na posição, Deus levanta a mulher que está na posição, porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque no texto está falando que o primeiro homem foi Adão, depois por causa desse homem surgiu Eva, mas todos os homens que surgiram depois foi por causa de Eva também. Mas não só por causa de Eva, mas por causa de Adão, da unidade entre o homem e a mulher. Então o homem agora, ele veio tanto do homem como ele veio da mulher, mas o primeiro homem não. E quando fala do véu da mulher, dos seus cabelos, está falando desse sinal visível para a sociedade que ela é submissa a Deus, que a submissão dela ao homem é a Deus. A princípio, a mulher solteira não tem necessidade de ter o cabelo comprido. Ela é solteira, aí está falando da mulher casada. Mas entrando no contexto da mulher estar submissa a Deus, a solteira também conserva o véu, mostrando exteriormente a sua submissão a Deus. Tanto ela solteira como ela falando, ó, se eu casar, quando eu casar, eu vou ser submissa ao meu marido. Por isso eu também conservo o véu. Mas é uma doutrina que tem sido abolida. E essa doutrina não é de denominação da Assembleia de Deus. Porque está escrito aí, para que os anjos se regozijarem, para que haja alegria no céu. E quem falou isso aí, não sou eu não. Foi um homem que foi até o terceiro céu. E vocês devem seguir meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. Estou muito contente, amados irmãos, porque vocês têm se lembrado e têm feito tudo quanto eu lhes ensinei. Entretanto, há um assunto acerca do qual quero lembrá-los, que a esposa é responsável perante o marido é responsável perante Cristo, e Cristo é responsável perante Deus. Eis porque, se um homem recusa-se a tirar o chapéu enquanto está orando ou pregando, desrespeita a Cristo. E eis porque uma mulher que ora ou profetiza publicamente, sem que sua cabeça esteja coberta, desrespeita o esposo, pois cobrir a cabeça é um sinal de sua sujeição a ele. Sim, se ela se recusa a cobrir a cabeça, neste caso, deve cortar o cabelo todo. E se é vergonhoso para uma mulher ter a cabeça raspada, então deve cobri-la. Um homem, porém, não deve usar nada na cabeça quando está no culto, pois o chapéu é um sinal de sujeição aos homens. A glória de Deus é o homem, feito à sua imagem, e a glória do homem é a mulher. O primeiro homem não veio da mulher, e sim a primeira mulher veio do homem. E Adão, o primeiro homem, não foi feito para o bem de Eva, e sim Eva é que foi feita para Adão. Assim, uma mulher deve cobrir a cabeça como sinal de que está sob a autoridade do homem, uma condição para todos os anjos notarem e se regozijarem. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 10. E boa meditação das coisas do alto.